Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos falar sobre o autoincremento no SQL. Tá? O autoincremento que é um recurso que permite que um número único seja gerado toda vez que um novo registro é inserido em uma tabela, sem que você precise entrar com essa informação manualmente. Tá? No SQL Server, trata-se da palavra-chave identity ou identidade, tá? Cujo valor inicial sempre é 1, padrão 1, e se incrementa de 1 em 1. Claro que essa configuração pode ser alterada. Tá? Então a ideia do autoincremento é muito simples. Vamos supor que você tem um campo que é um código, por exemplo, código de um produto, e não quer ficar criando ou digitando esse código toda vez que insere um novo registro. Você pode configurar esse campo para ser um campo de autoincremento com identity no SQL Server. E aí, toda vez que você inserir um novo registro, você não precisa digitar esse código. O próprio sistema gera o código automaticamente e insere lá no seu registro, no seu banco de dados. Tá? Por padrão, o identity no SQL Server, ou identidade, ele começa com o valor 1, tá? E vai se incrementando de 1 em 1. Tá? Vai somando 1 para cada um dos novos registros que você inclui. Você pode fazer com que o identity, ou a identidade, se inicie em qualquer valor. Por exemplo, eu quero que inicie em 100 e se incremente de 2 em 2. Basta utilizar essa sintaxe aqui embaixo. Identity, abre parênteses, 100,2. 100 é o valor inicial, vírgula, e o 2 é o incremento. Então o número vai aumentar de 2 em 2. Primeiro vai ser 100, depois 102, 104, 106 e assim por diante. Tá legal? O identity, ou identidade, você declara quando cria a tabela ou se você tentar alterar uma tabela que não tem o identity, não será possível. Você tem que excluir a tabela e criar novamente, tá? Ou excluir a coluna que você quer utilizar o identity e incluir novamente, dessa vez com o atributo identity. Então, quando você inserir um valor na tabela, não será necessário especificar o valor para essa coluna. Tá? Você especifica os valores que estão sendo inseridos para as outras colunas, mas a coluna de autoincremento você não precisa digitar nada. Tá? E não é possível alterar a coluna para configurar o identity. Uma observação importante, só é permitido usar uma coluna de identidade por tabela. Não dá para você criar 2 ou 3 colunas e configurar a identidade em todas elas. Uma por tabela apenas. Legal? Ótimo. Então vamos ver um exemplo rapidinho do autoincremento. Tenho aqui o código completo, que cria uma tabela usando a identidade, o identity, tá? Depois um código que insere alguns dados e depois um último código que vai fazer a seleção, que vai trazer para mim as informações que foram armazenadas na tabela para a gente poder visualizar, verificar o campo do identity preenchido automaticamente. Tá? Então a gente vai criar a tabela. Para criar a tabela, o procedimento padrão, create table. Eu vou chamar essa tabela de tbl test identidade. Tá? Vou ter 2 campos apenas. Um id de teste, que vai ser do tipo small int, vai ser uma chave primária também. E aí eu coloquei a palavra identity, para que ele seja preenchido e incrementado automaticamente. Vírgula. Segundo campo, valor. Chamei de valor esse campo. Vai ser small int também, não nulo, sou obrigado a preencher. Tá? Então vamos criar essa tabelinha lá no SQL Server. Tenho aqui uma janela de consulta. Só colar o código. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte aqui. E aí executar. Pronto. Tabela criada com sucesso. Vamos dar um F5 aqui. Está lá a tabela teste identidade. Tá? Então, create table, tabela teste identidade, coluna id test, tipo small int, vai ser uma chave primária, primary key, e tem o atributo identidade anexado. Vírgula, segundo campo, valor, small int, não nulo. Então, sou obrigado sempre a digitar o valor. Tá? O id test também sempre tem que estar lá, porque é chave primária, só que eu não preciso digitar. O identity ele vai se encarregar de colocar um valor automaticamente. Legal? Bom, agora vamos inserir alguns registros nessa tabela. Para isso eu vou utilizar essa codificação. Não se preocupe se você não entende o que é esse código insert into, values, etc. Porque nas próximas videoaulas vamos trabalhar com os códigos que incluem, que inserem registros nas tabelas. Tá? Isso aqui é um código que você utiliza para inserir registros em uma tabela. Então, vou substituir aqui. Vou colocar um use db biblioteca.
só para garantir. Veja que já aparece aqui o objeto, só dá um clique duplo e ele entra. Então nós vamos inserir na tabela teste de identidade um valor que é o valor 10. Tá? A palavra valor que aparece aqui é o nome da coluna que a gente tem na tabela teste de identidade. Veja que eu só especifiquei a coluna valor, eu não especifiquei a coluna ID teste, porque eu não preciso digitar valores para ID teste. Como ele foi configurado como identidade, autoincremento, automaticamente os dados serão inseridos sem que eu precise inseri-los. Então eu só vou inserir os valores associados. Coloquei números aqui, 10, 20, 30 e 40, só para teste. Tá? Então, executar. Beleza, 4 linhas afetadas. Então foram inseridos os dados. Não se preocupe com essa marcação aqui embaixo. Das palavras diz nome de objeto inválido, mas está tudo funcionando corretamente. Pode ignorar isso aqui por enquanto. Tá? Então os dados foram inseridos. Veja que eu inseri apenas os dados de valor. Então para valor eu coloquei num registro 10, no outro 20, no outro 30 e no outro 40. Agora eu vou fazer uma seleção usando um comando chamado select. E vou obter os registros que foram inseridos nessa tabela. E a gente vai visualizar então a coluna valor, que eu acabei de inserir, e também a coluna ID teste, que também tem valores que foram incluídos automaticamente por conta do autoincremento. Tá? Então, tbl, teste identidade. Tá? Não se preocupe também se você não entende exatamente como funciona esse código, porque a gente vai ter muitas aulas para falar sobre o comando select. Select todas as variações que você pode ter com ele. Tá? Basicamente esse comando vai mostrar aqui embaixo todos os campos, todos os registros da tabela teste de identidade. Então vamos executar. Está lá. Olha o que ele me trouxe. 4 registros, coluna valor que eu inseri, com aqueles números que eu mesmo inseri, 10, 20, 30 e 40. E veja a coluna ID teste. Ela também tem valores 1, 2, 3 e 4. Foram inseridos automaticamente, incrementados de 1 em 1, começando em 1, por conta do item identity, identidade, que eu coloquei na chave primária, que é essa coluna. Legal? Então, identidade é isso aí. Tá? A gente utilizou inclusive a identidade na hora de criar uma das nossas tabelas do banco de dados livros. Tá? E a gente vai trabalhar um pouco mais com isso ao longo do curso. Então, espero que você tenha entendido como funciona a identidade. E na próxima videoaula vamos falar sobre a alteração de tabelas criadas. Depois que eu criei a tabela, é possível alterar alguma coisa? Sim, é possível alterar a estrutura de uma tabela, acrescentando ou excluindo alguns atributos. E a gente vai aprender a fazer isso na próxima videoaula. Aproveite para se inscrever no nosso canal, acesse o nosso site www.bosontreinamentos.com.br e até a próxima.